No episódio de hoje, eu vou te explicar o que você faz com aquelas tarefinhas de cliente, principalmente, né? Já que eu estou falando aqui para empresas, que chegam toda hora. Você tá fazendo uma coisa, o cliente manda mensagem, eu quero isso, eu quero aquilo, quero... E quando vê, tem um mundo de tarefas e você não sabe o que fazer com tanta coisa. Então, no vídeo de hoje, eu vou te explicar como que você lida com essas demandas do dia a dia que chegam fora do planejado. Bom, o que a maioria de vocês costuma fazer, inclusive eu já fiz muito isso com as tarefas, né? As demandas que chegam no dia a dia, no nosso dia a dia, fora do nosso planejamento, fora da nossa agenda. Geralmente, o que eu fazia, e você vai me dizer se você não faz a mesma coisa, é quando chegava a demanda, o cliente ou a pessoa que queria que eu fizesse alguma coisa, eu parava tudo o que eu tô fazendo, que eu tava fazendo naquele momento, pegava e ia alocar a tarefa em algum lugar que inclusive eu nem sabia onde colocar, porque naquele momento eu tava ali focada em outra coisa, né? E aí eu perdi um tempo danado pegando aquela tarefa para planejar, para colocar, deixa eu ver que dia da semana que eu vou fazer, quando que eu vou colocar isso, não. Nisso eu perdi o foco do que eu tava fazendo e eu perdia muito tempo tentando ver onde é que eu ia colocar a tal da tarefa, a bendita da demanda que eu tinha que fazer. Comenta aqui embaixo se você não faz a mesma coisa, você para o que você tá fazendo para pegar aquela demanda, para tentar encaixar em algum lugar, ou às vezes você para fazer, o que é pior. Você para fazer, principalmente se a demanda não for urgente, né? Se não for urgente, é que você não precisa parar para fazer mesmo. Se for, aí você tem que parar para fazer. Mas estamos falando aqui de demandas que não são urgentes, então tenho certeza que você tem esse hábito. Se você não tem o hábito de se planejar e especialmente de dizer não às pessoas, você tá parando de fazer coisas aí o tempo todo, prejudicando a sua produtividade, porque toda hora você para fazer uma coisa quando alguém vem te pedir, algum cliente vem pedir alguma coisa. A maneira de resolver esse problema é bem simples. Você vai precisar de uma lista chamada caixa de entrada. O que é a caixa de entrada? É como se fosse a caixa de entrada no e-mail, que você vai jogando tudo lá dentro, sabe? Tudo que chega ou no e-mail chega na caixa de entrada, né? A sua caixa de entrada de demandas é a mesma coisa. Você vai ter essa caixa de entrada, é uma lista, né? Que pode ser tanto no Notion, pode ser no Trello, pode ser no seu planner, um caderno, não sei, aonde você achar melhor e onde funciona para você. O importante é que funcione. Porque se você for colocar no lugar que você não vai fazer e não vai usar, é melhor que não faça. Então faz no caderno se você prefere o papel, faz no Notion se você prefere no digital, se você já costuma colocar suas coisas lá. O meu tá no Notion. Então você vai ter essa caixa de entrada. E aí como é que você vai fazer? Quando o cliente chegar para você ou uma pessoa chegar para você com a demanda para você fazer, você vai pegar essa tarefa. Naquele momento que você tá fazendo alguma coisa, você vai parar por apenas 1 minuto, vai pegar essa tarefa, essa demanda da pessoa e vai colocar na sua caixa de entrada. Você vai escrever lá qual foi a demanda, qual é a tarefa que você tem que fazer, né? Você não vai se preocupar com que dia você vai agendar, que hora você vai fazer. Você não vai se preocupar com essa tarefa nesse momento que ela chega. Você vai pegar a tarefa, a demanda que chegou, vai lá na sua caixa de entrada, seja no seu caderno, no seu note, e vai anotar lá. E a partir do momento que você anotar lá, você esquece essa tarefa naquele momento e volta a fazer o que você estava fazendo. Como eu disse, se a tarefa for urgente, você para fazer na hora. Mas se não for urgente, aí é que você tem que fazer isso mesmo. E você vai fazer isso durante todo o seu dia. Por isso é importante que você tenha essa caixa de entrada em um lugar de fácil acesso aí no seu computador, em algum favorito, ou no seu caderno, o caderno que fica do seu lado ali na hora que você está trabalhando, porque tem que ser uma coisa ágil. Então, toda vez que chegar uma demanda durante o seu dia que você está fazendo as coisas, você vai colocar nessa caixa de entrada de demandas. E aí você pode estar se perguntando agora, beleza, Dani, já tô com a minha lista lá, e agora o que é que eu faço? O que é que eu faço com essa lista? Pois então, quando chegar no final do seu dia, se você não tem o hábito de fazer revisão do seu dia, você precisa desenvolver esse hábito, porque a revisão do dia nada mais é onde você passa o olho em tudo o que aconteceu no seu dia, você olha a sua agenda para ver o que foi que aconteceu, se os compromissos que estavam lá foram realmente feitos, se teve algum que foi cancelado para reagendar. E você também precisa revisar sua lista de tarefas do dia que é vigente para que você possa organizar o próximo dia. Porque por mais que a gente faça o planejamento semanal, como vocês bem sabem, acontecem imprevistos. Então, no final de todos os nossos dias, é ideal que a gente planeje o dia seguinte, ou então que pelo menos a gente revise o dia
o dia vigente e aloque coisas que não foram feitas e que precisam ser feitas para o próximo dia. É nesse momento que você vai parar para revisar a sua caixa de entrada de demandas. Então, no momento de revisão do seu dia. E eu recomendo que você não deixe essa revisão do dia para fazer no finalzinho da noite, quando você já está cansado e indo dormir, né? Que você já está ali pensando em, ai meu Deus, eu quero assistir uma série, quero fazer alguma coisa, e aí você, não vou fazer isso hoje não, deixa para fazer amanhã, porque vai dar uma merda muito grande. Vai virar uma bola de neve. Então, o que que você tem que fazer? Você tem que fazer a sua revisão do dia enquanto você ainda está trabalhando. Então, assim que você parou de trabalhar, ou se você tem o hábito de trabalhar de madrugada, eu recomendo que você pare até antes, mais cedo, tipo umas 17, 18 horas, né? E faça essa revisão e dê continuidade ao seu trabalho, do que você deixar para fazer de madrugada e aí você vai estar cansado e não vai fazer. Então, entenda qual é o meu ponto. Você tem que fazer essa revisão no seu dia. A revisão do seu dia. É importante. É coisa de 10, 15 minutos. Então, quando você estiver fazendo essa revisão, você vai dar uma olhada nessa lista de entrada, nessa caixa de entrada de demandas. E aí, a partir dali, você vai tomar ações em cima dessas tarefas. E aí, você vai decidir aonde você vai alocar cada uma delas. Então, se a demanda do cliente que te pediu naquele momento, ele quer algo para amanhã de tarde, aí você já consegue pegar ali aquela tarefa, agendar amanhã de manhã para poder fazer e entregar de tarde. E as outras demandas, o que for, por exemplo, compromisso, um cliente que quer marcar uma reunião na próxima semana, você já pega ali esse compromisso, já coloca na sua agenda, já agenda logo na próxima semana, você já fica despreocupado. E você só vai olhar novamente isso quando você for fazer o seu planejamento semanal, que o ideal é que seja ali entre domingo, segunda, né? No finalzinho da semana, enfim, antes de começar a próxima semana é o ideal. E aí você vai revisar essa caixa de entrada de demanda todos os dias, tá? Você não pode, como eu falei, deixar de não revisar, senão vai virar uma bola de neve. Outra coisa que eu sempre falo para vocês aqui é que quando você estabelece temas para o seu dia da semana, eu sempre falo desse post, vou até colocar a imagenzinha dele aqui, o Otimize a Sua Semana, é porque quando eu fiz isso com a minha agenda, mudou o meu jogo. Por quê? Agilizou muito esse processo de triagem de demandas, porque como eu já sei, por exemplo, se o cliente me pede, Dani, eu quero fazer tal trabalho, me manda aí o boleto que eu já quero te pagar. Eu já sei que na segunda-feira é o dia que eu sento para ver cobranças, para ver boletos, para enviar essas coisas mais administrativas, porque eu defini que a minha segunda é a segunda administrativa, onde eu cuido de coisas da empresa que são mais burocráticas, nota fiscal, essas coisas. Então, eu não tenho que pensar duas vezes, eu não tenho que pensar que dia que eu vou fazer. Eu já sei que aquela tarefa é na segunda-feira. Então, quando eu tô ali fazendo a minha revisão do dia, eu simplesmente pego lá no Notion, mudo a data para segunda-feira, ou então pego lá na listinha que eu coloquei, copio e colo na segunda-feira a tarefa. E eu não preciso me preocupar com ela até o dia de fazer, que é só na segunda-feira. Quando você tem a sua semana separada por temas, facilita demais. E você pode dizer assim, Dani, mas se o seu cliente pedir isso na terça-feira, você só vai enviar na próxima segunda? Se não for urgente, eu consigo. Se o cliente disser para mim que já quer pagar essa semana, não, porque eu tenho um dinheiro que eu vou receber, eu já quero fazer o pagamento, aí tudo bem, eu agendo pro dia seguinte, de manhã rapidinho, faço ali. Então vocês têm que começar a ter bom senso nessas coisas. Nessa questão de prioridade, vocês não podem ficar pegando tarefas que não são urgentes e fazendo antes, sendo que você pode agendar ela num dia muito mais propício para fazer. Então, quando você for fazer essa triagem da sua lista de demandas, é ideal que você já saiba quais são as suas prioridades. Então, se você tiver os temas da semana bem definidos, vai ficar muito mais fácil de fazer essa triagem. Lembra sempre dessa questão do urgente. Não é urgente, vou agendar para o dia que eu costumo fazer isso. É urgente, então já vou agendar para um dia mais próximo. E aí você vai fazer essa triagem e vai zerar essa sua lista. O ideal é que você zere essa lista todo dia, porque no outro dia você vai começar ela de novo. Então, como eu falei, não é nada mirabolante, é uma coisa bem simples. Eu gosto de coisas simples, eu não gosto de ficar complicando demais, porque quanto mais eu complico coisa, menos eu faço. Então, é uma dica simples, mas se você executar, você vai perceber que vai mudar muito a forma como você trabalha durante o dia, porque uma das coisas que mais atrapalha a gente a trabalhar, já basta o Instagram, já basta todas as distrações que a gente tem, toda hora chega uma coisa e você para resolver uma coisa que não precisa ser resolvida naquele momento. Então, teste fazer a sua caixa de entrada de demandas. Me conte depois se não funcionou para você. Comenta aqui embaixo se você já faz. Já deixa aqui o comentário dizendo, eu faço, dá certo, é isso mesmo, tá?
Se você não faz, testa fazer por uma semana. Não vai matar. Testa lá. Quando os clientes começarem a chegar com coisa, ou pessoas da sua casa e tal, e coisas que você sabe que não é urgente, não precisa fazer naquela hora, você, coloca ali na sua agenda e deixa para fazer a revisão do seu dia no final do dia. E no outro dia você começa a lista toda novamente. E aí você não precisa se preocupar, porque vai estar tudo já bem encaminhado. Se você ficou com alguma dúvida em relação a essa maneira de lidar com as demandas do dia a dia, comenta aqui embaixo que eu tiro a sua dúvida. E lembrando que essa é a maneira que eu faço, então... Se eu tô falando aqui é porque, pelo menos pra mim, dá certo. Então, deixa o like se você gosta desse tipo de conteúdo, de organização. Eu sei que vocês gostam, mas deixa o like aí pra eu saber, porque eu quero trazer mais desse tipo de conteúdo. Só que eu preciso, saber aí que realmente é isso que vocês querem. Se inscreve no canal para receber notificações quando sair novos vídeos. E eu te vejo no próximo Dani Explica.